Obra Ícaro Redimido. Psicografia de Gilson Freire pelo Espírito Adamastor. Capítulo 10. A bênção do recomeço. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus, em João 3:7. Nosso serviço assistencial se intensificou com o recolhimento de Alberto no vaso físico e passamos a visitá-lo frequentemente, procurando sustentá-lo e esforçando-nos como podíamos para auxiliar a desventurada amiga que o recebera. Através do departamento de embrioterapia, estabeleceu-se um canal de comunicação permanente entre o nosso plano e a casa de Catherine, facilitando-nos o trânsito quase diário. Nos primeiros dias de nossa tarefa, objetivou a limpeza do aparelho reprodutor da nossa irmã, preparando-a da melhor maneira possível para o bom andamento do processo gestacional a que se submeteria em breve. Era lastimável observar-lhe a precária situação orgânica decorrente da prática abusiva do sexo mundano. Energias aviltantes lhe habitavam os delicados órgãos genésicos, inundando-os de emanações pestilentas. Demandamos vários dias em paciente trabalho de varredura dos maléficos eflúvios, concreções semicarnais tão densas que podíamos quase tocá-las. Identificávamos a cada camada de limpeza variados bacilos patogênicos, imantados de modo ameaçador aos seus tecidos, aguardando a melhor oportunidade para eclodirem na forma de diversas doenças venéreas descritas pela medicina terrena. Demonstrando à amiga meus novos conhecimentos no campo da medicina do espírito, considerei: os estudiosos do mundo acreditam que esses sejam os agentes das enfermidades infecciosas. Porém, justo é observarmos que a presença deles se deva à atração de natureza vibratória em perfeita ressonância com as energias deterioradas, geradas e absorvidas pela nossa irmã, das quais se alimentam. Na verdade, não somente aí, mas em qualquer departamento da economia orgânica, todo o processo infeccioso guarda raízes na esfera espiritual do homem. Em meio a vibriões, bacilos e vírus diversos, notávamos que havia um grande predomínio dos espiroquetas sifílicos. Estão perfeitamente ambientados em seu mundo energético. Mostrei a Adelaide assustadiça. A qualquer momento, um quadro de mal de Lewis, que é sífilis, a doença venérea sexualmente transmitida, de graves proporções, irromperia no campo orgânico de nossa irmã. Vemos como a providência divina atuou em seu favor, graças à sua anuência no auxílio a Alberto. Quem ajuda é ajudado, assim é a lei. Naturalmente que aqui se alojam em decorrência do ambiente vibracional que os atrai. Não podemos deixar de compreender que todo contágio somente se estabelece mediante um convite ao agente infeccioso coadjuvante da enfermidade, Adelaide. Tratemos de evacuar a carga vibratória que os sustenta, como nos é possível, diminuindo-lhes o potencial patogênico. Não podíamos, no entanto, simplesmente fazer evadir essas emanações deletérias da intimidade orgânica de nossa amiga, por estarem a ela imantadas por laços de natureza perispiritual, os quais somente poderiam ser definitivamente rompidos mediante a mudança de seu padrão vibratório. Era-nos possível somente deslocá-las
dos tecidos mais internos, arreando-as para o canal vaginal, onde se acumulavam em grande quantidade. As células mucosas da vagina, infatigáveis trabalhadoras, irão iniciar a produção de abundante secreção, carreando essas impurezas energéticas para o exterior. Antecipei para Adelaide, ainda intimidada. Nossa irmã padecerá os incômodos de incoercível corrimento, perturbando-lhe o bem-estar por muitos dias. Será, no entanto, recurso defensivo importante para a manutenção de seu equilíbrio. A medicina terrena ainda não se deu conta disso e trata de inibir com insistência essas importunas leucorreias, que são corrimentos vaginal de qualquer natureza, dificultando muitas vezes o trabalho de drenagem dos miasmas pestilentos. Catherine, de fato, em breve se submetia ao tratamento de duchas vaginais em razão do fenômeno que prevíamos. Um dia, os médicos compreenderão que tais enfermidades desempenham tarefas no organismo, deixando de vê-las como meras e injustificáveis casualidades do mundo celular que devem ser detidas a todo custo. Segundo recomendação médica, diante da providencial enfermidade, a amiga detivera suas atividades sexuais, propiciando-nos benfazejo período de trabalhos assistenciais. Alberto se acomodava cada dia mais em seu organismo, e seu perispírito se reduzia a dimensões unicelulares. Adelaide, admirando-se do fato, considerou: vemos que Alberto se retrai a cada dia que passa. Não era isso que queríamos a todo custo evitar? Não se assuste, minha amiga, o processo de miniaturização perispiritual apenas prosseguiu o seu ritmo e está finalmente chegando ao fim. Aqui, ele encontrou seu ambiente natural e em breve o útero desempenhará a sua função, atuando como um refletor para as energias psicossomáticas condensadas ao máximo, fazendo-as explodirem em nova e vertiginosa reconstrução orgânica. Observe atentamente a nova forma de seu perispírito. Assemelha-se a um funil, uma verdadeira formação vorticosa, cujo vértice termina na dimensão unicelular. Esse ponto tocará o óvulo fecundado, envolvendo-o e aspirando-o qual fole poderoso, estimulando-lhe a surpreendente construção orgânica, cujo crescimento febril supera o ritmo de todas as formas vivas existentes. Estamos diante do mesmo processo que condensa a futura árvore em uma semente, para depois, encontrando ela o ambiente adequado ao seu desenvolvimento no seio da terra, explodir no inopinado crescimento. O meio uterino é, para o espírito, qual o solo fecundo que recebe e nutre a semente com os recursos necessários à sua restituição. Eis a maravilha do renascimento, que funciona sob o império das forças de condensação e expansão do perispírito. A contração máxima, como a vemos, era já esperada, porque Alberto se defrontou com o meio adequado para isso e a executou convenientemente. Se, no entanto, ele não tivesse sido acomodado no seio uterino, aí sim o processo seria drástico, pois terminaria, como já vimos, na ovoidização. A expansão será deflagrada no instante em que Alberto identificar a presença do substrato masculino necessário ao seu desenvolvimento. No entanto, é conveniente que esse momento seja um pouco adiado, a fim de prepararmos da melhor forma possível o ambiente orgânico de Catherine.
Notávamos, em breve, que a aura de Alberto lançava laços fluídicos em direção a um dos ovários de Catherine, abraçando-o com sofreguidão. Admirando o espetacular fenômeno, comentei com Adelaide. Embora tenha participado por incontáveis vezes de momentos como esse, não me canso de extasiar-me diante da maravilha do processo reprodutivo. Alberto cuida instintivamente de amadurecer o óvulo mais adequado às suas necessidades neoformativas. Sem o sabermos, trazemos na memória espiritual minuciosos conhecimentos de genética e podemos selecionar de modo automático a carga hereditária que mais nos convém ao renascimento. Aprendemos isso ao longo das infindáveis experiências reencarnatórias de que já participamos. Caso Catherine venha a se valer de métodos contraceptivos, como iremos socorrer nosso amigo com o seu envoltório perispiritual completamente contraído e inadequado para se sustentar no mundo espiritual? Interrogou preocupada Adelaide. As forças envolvidas no processo reprodutivo, colocadas em funcionamento de forma instintiva e inconsciente pelo reencarnante, são muito mais poderosas do que podemos imaginar. Funcionam de forma vitoriosa há incomensuráveis milênios e são capazes de façanhas inimagináveis, superando muitos obstáculos que se lhes anteponham. Podemos apressar o amadurecimento do óvulo e interferir no ritmo hormonal feminino. São capazes ainda de suscitarem os desejos humanos fazendo os meros joguetes das energias sexuais movimentadas segundo as suas intenções ocultas. Se pudéssemos ver o reino invisível das ondas onde se operam essas maravilhas, ficaríamos admirados ao reconhecer seus dilatados tentáculos dirigidos com precisão pelo espírito e sua vontade. A bem da verdade, no entanto, temos que admitir que há intrincados processos movidos por fortes rejeições maternas ou paternas que inviabilizam completamente o processo reencarnatório, exigindo trabalhosas interferências do mundo espiritual para serem superadas. E forçoso é admitirmos ainda a existência de esterilizações definitivas, que não podem ser contornadas pela vontade do espírito, por mais poderosa que seja. E seu futuro pai não poderá dificultar-lhe o ingresso na vida, negando-se a recebê-lo? Continuou a indagar a querido estudante. Sem dúvida, seu pai será Abelardo, o jovem militar que se encantou com os dotes físicos de nossa francesa. Embora não guarde nenhuma intenção de ter com ela um filho, ele não lhe impõe obstáculos à aproximação, pois não identifica em sua memória espiritual os laços que seguramente os unem na urdidura do destino. Embora se apresente com uma atuação aparentemente neutra, sua primeira e espontânea intenção será de negar o filho inesperado. Contudo, sua rejeição não traz força suficiente para interferir no processo, e por isso sua participação nos parece meramente biológica, levada a efeito pelas circunstâncias a que se expõe. Certamente que a lei de causa e efeito nos move na vida sempre rumo ao bem e às oportunidades de refazimento dos erros do pretérito. Por isso, se-lhe-á, sem dúvida, uma ótima ocasião para o exercício e o aprendizado do amor, indispensável à própria felicidade. Abelardo continuava a manter intensos encontros amorosos com a sua preferida, nutrindo-lhe verdadeira paixão. Catherine, apesar de ser-lhe um pouco mais velha e não estar, na verdade, afeita àquele amor fogoso e incomum, deixava-se levar pelos rogos do jovem apaixonado, atendendo-lhe à exigência de fidelidade.
Pelo menos por uns tempos, pensava, pois admitia a aventura como breve e passageira. E brincava com os sentimentos do moço, proporcionando ao coração, roído por grandes decepções amorosas do passado, refazer-se nas fantasias de Eros, fingindo ser ainda uma jovem adolescente debutando no amor. Ademais, sentia-se mais equilibrada e pesada angústia que sempre lhe oprimia o peito a abandonara sem explicação e começara a nutrir certa aversão aos contatos sexuais movidos por meros interesses pecuniários. As entidades obsessoras que compartilhavam com ela as aventuras sexuais permaneciam em seu ambiente psíquico, porém meio contrafeitas com as modificações que detonavam no campo mental da sua parceira. Sem se darem conta do que se lhe passava, imputavam a mudança à presença do jovem, que lhe encantava os sentimentos femininos. Alheias à nossa atuação e à presença de Alberto, ressentiam-se dos prazeres da promiscuidade em que se compraziam, notando-a comedida diante do comércio do sexo. Frequentemente as observávamos maquinando planos para afastar o moço intrépido que lhes roubava a atenção da sócia de prazeres e lhes obstaculizava o manejo dos interesses menos dignos. Ante aquela ameaça, considerei com Adelaide. Se nossa amiga deixasse orientar-se por algum sentimento religioso, qualquer que fosse, que lhe sofreasse um pouco os desregramentos morais, poderia precaver-se contra tal assédio das sombras. Precisamos esforçar-nos por mantê-la nos propósitos que vem alimentando, a fim de proporcionar-lhe uma melhor saúde física na gravidez e um mínimo de paz para o nosso desventurado Alberto. O entrechoque das energias sexuais viciadas na promiscuidade pode perturbar-lhe ainda mais a delicada situação perispiritual. O bem-estar que Catherine passou a desfrutar com a melhora de suas angústias ajudava-nos a manter-lhe os pensamentos num nível um pouco mais elevado. Durante o sono físico, sugeríamos-lhe as lembranças da meninice, quando seus genitores a levavam para o catecismo, procurando trazer-lhe à memória física os valores religiosos cultivados no passado, e lhe suscitávamos frequentemente a oração, cientes de sua vivência como freira em outra encarnação. Não obstante, não conseguimos induzi-la ao hábito da prece, embora a tivéssemos surpreendido certo dia lendo a Bíblia, e assistíamos sua mente alimentando interesses há não muito cultuados, como um forte e inexplicável desejo de ir à missa. A hipocrisia da sociedade de então não tolerava, no entanto, a presença de meretrizes em seus templos, por sentir que maculavam seus sagrados ambientes, embora o Senhor lhes tenha deixado o exemplo vivo de Madalena. Não convinha, assim, pensava Catherine, expor-se a esse incômodo, pois conhecia a história de muitas companheiras que haviam sido duramente enxotadas das igrejas e severamente repreendidas pelo ultraje a Deus. Saneando um pouco o hálito psíquico de nossa amiga, desenvolvemos certa paz em seu devasso ambiente, embora em torno à chusma de pelintras encarnados e desencarnados seguisse seus condenáveis roteiros de tripúdios. Não tardou muito para que, enfim, deparássemos-nos com um quadro diferente. Ao efetuarmos nossa costumeira visita a Catherine numa noite, notamos que Alberto se agitava febrilmente em seu nicho uterino,
motivado pela presença dos elementos masculinos em dia de fertilidade de sua futura mãe. Estendia delicados laços fluídicos em direção ao óvulo maduro, já desprendido do ovário, conduzindo-o apressadamente pela tuba uterina, a fim de trazê-lo para o encontro com os espermatozoides. Ante o novo espetáculo, ponderei: chegamos a tempo de presenciar um momento miraculoso, Adelaide. Nossa amiga, conhecedora do seu período fértil, foi ludibriada pela poderosa ação das forças perispirituais de Alberto, que, abraçando um de seus óvulos, amadureceu antecipadamente o óvulo de que necessita, alterando-lhe o habitual ciclo hormonal. O fantástico instante da fecundação não tardará, pois as contrações uterinas estão fortemente ativadas, elevando o sêmen até o seu objetivo. Note como isso apressa a ascensão do líquido seminal. Sem a contribuição desses espasmos uterinos, a viagem dos espermatozoides demandaria tempo muito maior do que lhes permitem seus reduzidos ciclos vitais. Ocorre-me, Adamastor, o sentimento de que estamos num conluio com Alberto, constrangendo Caterine a engravidar-se, considerou Adelaide, algo contrafeita e ensimesmada. Não estaremos participando de um engodo? Será que realmente ela aceitou a incumbência ou foi constrangida pela presença da imagem do pai? Minha boa amiga Caterine aceitou receber Alberto, inebriada por indizível ambiente de luzes espirituais, vislumbrando alegrias nunca antes sentidas e coagida pela memória do genitor, é bem verdade. Isso, no entanto, não invalida sua livre disposição de servir a vida. Ainda não sabemos como reagirá na consciência da carne, que não guarda reminiscências tão nítidas das resoluções deliberadas no plano do espírito. Mas os méritos de sua anuência já lhe foram computados pela lei de Deus. Se ela não tivesse aceitado receber Alberto de boa vontade, estaríamos lutando com enormes dificuldades para manter-lhe a presença no nicho uterino que o rechaçaria, e nossas chances de sucesso seriam bem reduzidas. Ainda que de forma inconsciente, ela sabe o que está lhe passando no momento. Conhecendo sua personalidade e a vida que entreteceu para si mesma, podemos aventar uma ideia bem aproximada de como irá se comportar quando realmente se vir grávida. Mas não convém gerarmos expectativas que a poderão influenciar no campo sutil das sugestões mentais. Os dirigentes superiores da vida certamente já selaram o seu prognóstico, mas quanto a nós, guardaremos nossos sentimentos a esse respeito. E não olvidemos que todo esse processo, embora lhe pareça um engodo, está contribuindo para reformar-lhe o patético destino, antes que sua alma se precipite em queda nos abismos de aflições, de onde somente poderia esquivar-se com dores muitíssimo maiores. Sem esquecermos ainda que nossos protagonistas criaram, através de suas condutas, as condições favoráveis ao desencadeamento da situação que vivenciarão. A vida não se constrói somente com prazeres, sabemos disso, e cedo ou tarde ela nos cobra a colheita das ações levianamente semeadas. Adelaide se deixou convencer da realidade, persuadida de que o espírito necessita de vicissitudes e sofrimentos, às vezes salutares, como única linguagem de que a lei dispõe para que a evolução se faça vitoriosa no campo das realizações mais nobres do espírito. Afastando de sua delicada alma os sentimentos que a incomodavam, voltamos nossa atenção para os maravilhosos fenômenos em jogo no precioso instante. E,
Em breve podíamos presenciar o óvulo envolvido por agitada nuvem de espermatozoides. Extasiado, observei. Note, Adelaide, que não é o primeiro que chega que guarda o direito de fecundar o óvulo. A união dos gametas se estabelece mediante liames vibratórios, ainda não compreendidos pela ciência terrena. Veja como a aura de Alberto, neste momento, dilata-se e envolve o óvulo em um halo energético, atraindo com vigor o espermatozoide mais condizente com as suas necessidades. O processo se opera de forma completamente automática, com base nos ensaios reencarnatórios multimilenares do ser. Por isso, nem sempre é o gameta mais hábil, o perfeito, o escolhido. Porém, aquele que sintoniza com as exigências provacionais do reencarnante, podendo ser um portador de graves deformidades genéticas. Aprendemos assim que, na verdade, herdamos sempre de nós mesmos, e a hereditariedade do corpo é dominada completamente pela hereditariedade do espírito. Catherine, parcialmente desligada do corpo pelo sono físico, permanecia ao nosso lado, já ambientada com nossa presença, não obstante, sem se dar conta do campo divino em que se convertera o seu centro genésico naquele momento. Sua mente, obnubilada, não detivera a necessária clareza para se inteirar do fato, porém inconscientemente se sentia possuída por apoteótica alegria, oriunda da mais deificante satisfação do espírito, a de ser partícipe do sagrado ato de criar. Pálida luz acendeu-se em seu centro genésico, há muito obscurecido, detonando a presença divina em meio às suas vilipendiadas energias sexuais. Era quase manhã quando deixamos a sua casa, embevecidos pelo milagre da fecundação. Olvidávamos até mesmo o sorumbático ambiente de nossas atividades e louvamos a Deus e ao seu amor em meio a messalinas doidivanas adormecida nos braços de jagodes refestelados, constritos aos seus viscerais prazeres urdidos na mais ordinária das paixões humanas. Elevando-nos sobre a mata próxima, divisamos surpreendente paisagem terrena. O sol despontava rente à linha do horizonte, inflamando o mar de cores esfuziantes e ateando fogo às nuvens incautas, mal refeitas do repouso noturno. O chilrear das gaivotas distantes e a carícia da brisa matinal emolduravam a artística paisagem, comovendo-nos diante de tanta exuberância. Parecia-nos que a natureza, desejosa de recompensar-nos pelos serviços, brindava-nos com admirável regalo. Um sentimento melancólico nos assaltava o espírito naquele momento, pensando na frivolidade do homem encarnado, que se deixa chafurdar na vileza dos engodos mundanos. Ainda infantilizado diante das dádivas da criação, incapaz de se reconhecer herdeiro da divindade e partícipe do egrégio milagre da vida. Somente a prece podia expressar as emoções que nos brotavam em profusão, e com as almas genuflexas diante do Altíssimo oramos, pedindo luzes para os inconsequentes que certamente ainda somos, e para os irmãos que, não obstante, ainda teimam em caminhar sob a nossa retaguarda. Finalmente retornamos à nossa colônia, completamente aliviados pelo bom êxito da tarefa. Satisfeitos, recorremos até Fausto, dando-lhe em primeira mão a notícia de que Alberto se fixara em definitivo no organismo materno. Enfim, podíamos descansar um pouco, na paz do dever cumprido.